vai tratar da atuação clínica do farmacêutico nas doenças crônicas. Olá. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo jóia? Obrigada pelo convite. À vontade. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz quando a Carol entrou em contato comigo, porque vocês sabem, é um assunto que eu gosto muito de falar e tenho estudado muito. Então, fico feliz quando é uma iniciativa dos estudantes. Acho que vocês estão arrasando e só tenho parabéns para dar para vocês, assim, porque tudo que eu tenho acompanhado de vocês está excelente e a gente fica realmente muito, muito orgulhoso de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora aceitar participar. Pode ficar à vontade. Então eu vou começar aqui, né? Vou projetar. Espera aí. Vocês estão vendo meu slide? Só me dá um feedback se vocês estão vendo. Eu posso... Sim, estamos vendo. Pode iniciar. Beleza. Tá ok. Bom, então o tema, né, de hoje da minha palestra vai ser atuação clínica do farmacêutico nas doenças crônicas. Eu vou ter uma abordagem hoje um pouco diferente, ou bastante diferente, das outras palestras que vocês assistiram até agora, né? Porque as outras palestras foi uma abordagem mais da fisiologia, né? Da fisiopatologia das doenças. E aqui eu vou falar um pouquinho de como a gente atua de forma clínica, né? Utilizando todos esses conhecimentos que vocês adquiriram aí ao longo do simpósio, tá? Então, só para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas, desenvolvi o meu mestrado e doutorado na área de desenvolvimento de medicamentos, mais especificamente no doutorado em medicamento para diabetes. Atualmente, né, eu desenvolvo projetos de pesquisa com investigação de compostos bioativos a partir de organismos marinhos e, nos últimos anos, tenho me dedicado a projetos de extensão e pesquisa também na área de cuidado farmacêutico. Então, com base nessa minha experiência, no serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa lá no campus Realengo, e o projeto de acolhimento interprofissional também lá na clínica escola, eu vou apresentar aqui a minha experiência e algumas reflexões sobre a atuação clínica do farmacêutico, tá? Então, eu dividi, assim, a nossa conversa hoje em 3 etapas, em 3 partes principais, né? Eu queria começar fazendo algumas reflexões sobre essa atuação clínica, que é um tema muito abordado, né, ultimamente, está em alta falar de atuação clínica, né? Cuidado farmacêutico, e eu queria refletir junto com vocês se isso é uma realidade ou se é algo que a gente gostaria muito que acontecesse, mas que não acontece, e quais são as dificuldades para colocar isso em prática. Depois eu vou para a parte dos componentes da prática clínica mesmo. Então, vou mostrar para vocês desde a filosofia profissional que envolve o processo de cuidado, o processo de cuidado em si, o método clínico, ou seja, o raciocínio do farmacêutico quando ele está cuidando de um paciente, e a construção da relação terapêutica. E aí eu vou apresentar um caso clínico. Esse caso clínico vai servir para a gente ver todas essas etapas do cuidado que eu apresentei, né, que eu vou apresentar, e fazer um link com essa reflexão inicial, né, sobre a atuação clínica, se é uma utopia ou uma realidade, tá?
Então, pessoal, para a gente fazer essa primeira reflexão, né, sobre a atuação clínica, queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é, de fato, a atuação clínica, por que ela é necessária e quais são os desafios, então, para a gente tornar isso uma realidade, né, na vida do farmacêutico. Então, a atuação clínica é uma prática generalista. Então, isso significa que o farmacêutico, né, generalista, ele tem uma visão global da profissão, ele consegue integrar, interagir com todas as áreas de conhecimento dele, com o objetivo de assumir a responsabilidade pelas necessidades farmacoterapêuticas do paciente. Então, basicamente, né, todos esses conceitos, esse conteúdo denso da farmácia, né, da farmacologia, da fisiopatologia, o farmacêutico clínico tem que conseguir entender tudo isso e aplicar isso para ajudar um paciente. Então, a gente tem, quando a gente está cuidando de um paciente, a gente tem a ênfase da gente no tratamento medicamentoso, tá? Com o objetivo de promover o uso seguro, correto dos medicamentos, e basicamente a gente faz aquele diagnóstico do problema relacionado ao medicamento. Enquanto o clínico, o médico clínico, ele faz o diagnóstico lá da doença, a gente faz o diagnóstico do PRM, né? Mas, apesar da gente ter uma ênfase no tratamento medicamentoso, esse é o nosso âmbito de atuação, a gente tem que ter a atenção centrada no paciente. O que é isso? A gente tem que saber que o objetivo final dessa nossa atividade é o paciente, né? Então, levar em consideração todas as questões envolvendo, né, o paciente, para produzir no final resultados positivos, de preferência mensuráveis, na saúde das pessoas. Tá? Então, por que isso é necessário, né? Vamos pensar um pouco. O uso racional de medicamentos ainda continua sendo uma exceção e não uma regra na nossa sociedade, né? Esse já é um motivo para a gente precisar de um profissional que assuma essa responsabilidade. O medicamento, ele é a intervenção terapêutica mais utilizada em qualquer sistema e prática de saúde. E outros fatores como o envelhecimento populacional, a prevalência de doenças crônicas, o surgimento de novas doenças infecciosas, né, o fenômeno da medicalização da vida e os inúmeros erros de medicação que a gente vê por aí, intoxicação por medicamento, são alguns motivos pelos quais a gente precisa, né, de um profissional que olhe para isso. E apesar da gente se dizer, né, o profissional do medicamento, a gente gosta de falar que a gente é o profissional do medicamento, né, apesar disso, ainda há inúmeros problemas de efetividade, segurança relacionados ao medicamento e a gente não tem um profissional assumindo essa responsabilidade, né? Então, a gente precisa de um profissional que, de fato, tome para si essa responsabilidade e entenda isso como uma missão, né? Uma missão, um papel social. Mas é fácil isso? Não é fácil, né? A gente tem inúmeros desafios pela frente, né, para enfrentar, para que essa atuação clínica do farmacêutico ela se torne, de fato, uma realidade. E aí eu vou falar de algumas coisas aqui, mas tem muitas dificuldades para se enfrentar, né? Mas acho que, basicamente, assim, a gente tem uma falta de reconhecimento social, né? O farmacêutico não é um profissional que as pessoas identificam no cuidado, né? E então a gente sabe quando procurar um arquiteto para resolver algum problema nosso, a gente sabe quando procurar um fisioterapeuta, mesmo que a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer para nos ajudar, a gente tem uma dorzinha ali, eu vou procurar um fisioterapeuta. E isso não acontece com o farmacêutico, né? Muitas vezes, quantas vezes eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi os meus estudantes do primeiro período chegarem na faculdade falando, poxa, eu passei na faculdade de farmácia e meu pai perguntou por que eu precisava estudar para ficar no balcão vendendo Naldecon. Ou, pior, passando crédito no celular.
É muito comum o médico dizer: nossa, não conhecia o farmacêutico que trabalha no hospital que eu trabalho. Né? Então, essa falta de reconhecimento social, que é muito comum e que a gente reclama tanto, né? Ela está muito ligada também à falta de clareza sobre qual é a nossa própria missão na sociedade, né? A nossa própria papel. E isso é bem compreensível, tem uma razão histórica, né? A gente, depois que houve a industrialização do medicamento, né? O farmacêutico, que era o botica, né? O boticário que ficava lá na botica, e que era procurado e oferecia um serviço de saúde para a população, ele perdeu um pouco esse lugar, né? E a demanda passou a ser por um profissional que estivesse lá na indústria produzindo medicamento, né? Então, as faculdades de farmácia passaram a formar profissionais mais tecnicamente competentes, mais voltados para a produção e o controle de qualidade do medicamento. Então, se a gente quer realmente esse reconhecimento social, essa missão, né, do cuidado farmacêutico, a gente tem que entender que isso vai passar por uma revolução no posicionamento ontológico do farmacêutico, né, de nós farmacêuticos, mas também do educador, daquele que forma o farmacêutico. E por isso que a gente está aqui, né? Então, por isso que eu tenho um percurso na área industrial, um mestrado, doutorado bastante técnico, e estou aqui me reinventando, estudando cuidado farmacêutico e participando, né, dessas discussões e da reforma curricular para que a gente possa realmente fazer essa transição, essa mudança de paradigma. Mas a gente tem que enfrentar umas dificuldades com isso, né? Então, existe uma cultura tradicional dentro dos cursos de farmácia, onde é desejável dominar aquele conhecimento sobre o medicamento, as competências técnicas, produzir, desenvolver novos fármacos, né? Mas a gente sabe que esse conhecimento ele é muito importante, mas a gente precisa equilibrar ele com o conhecimento das ciências sociais e humanas. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para o encontro com o paciente, né? Então, quando a gente se apoia apenas nas competências técnicas, a gente não tem condições de lidar com a complexidade do paciente, porque quando a gente está diante do paciente, a realidade é muito complexa, é muito desorganizada, é múltipla, e aquilo que a gente lê no livro de farmacologia, no livro de patologia, de fisiologia, nem sempre se aplica assim facilmente na realidade daquele paciente. Esse conhecimento ele é fundamental, importante, ele é a base, mas ele sozinho, a gente não está preparado para cuidar de um paciente. Então, eu espero aqui com essa reflexão e com o que eu vou apresentar para vocês, que a gente consiga entender quais são os passos e o caminho, né, para que a gente possa equilibrar esses conhecimentos todos e conseguir que a prática clínica se torne uma coisa real na nossa vida, né, na vida do farmacêutico. Tá, pessoal? Então, antes de começar a falar do processo de cuidado, eu quis trazer também para vocês um esclarecimento assim, importante sobre a diferença desses três termos que a gente vê muito. Então, a gente fala-se muito de farmácia clínica, atenção farmacêutica e cuidado farmacêutico. Qual é a diferença, né, desses termos? Eles são sinônimos? Então, o fato é que eles são utilizados como sinônimos, mas é importante a gente entender a origem, né, dessas palavras, desses termos. Então, farmácia clínica surgiu no ambiente hospitalar primeiro, e a atenção farmacêutica foi um termo cunhado lá na década de 90, mas que trouxe uma mudança, né, do foco de ação do farmacêutico. Então, quando você vai na literatura, você vê muito o termo atenção farmacêutica, trazendo um arcabouço teórico muito rico, né, que propõe essa mudança no foco de ação, enquanto lá antes dessa época, né, a farmácia clínica era uma atuação muito dentro do hospital, ações isoladas do farmacêutico,
intervindo, sim, na farmacoterapia, né? E a atenção farmacêutica propõe esse foco no ser humano, tá? Só que aí veio o cuidado farmacêutico, que na verdade foi um termo para corrigir o termo atenção farmacêutica, porque foi assim um erro de tradução, né? Então, o termo atenção farmacêutica, na verdade, foi o termo pharmaceutical care, do inglês, que foi traduzido para o espanhol atenção farmacêutica, e aí nós brasileiros pegamos e traduzimos do espanhol atenção farmacêutica. Mas o termo correto, né, traduzindo farmaceutical care, seria cuidado farmacêutico. Só que aí a gente tem na literatura toda, né, o termo atenção farmacêutica, então a gente continua falando atenção farmacêutica, né? E aí, quando a gente vai ver, né, o arcabouço teórico, né, a gente, da Pharmaceutical Care Practice, né, a gente vê lá que, basicamente, é uma área de atuação do farmacêutico, onde o profissional, ele assume a responsabilidade de atender às necessidades farmacoterapêuticas do paciente, como eu falei já, guiado por 3 componentes principais. Quais são esses componentes? A filosofia da prática, então, o que norteia, né, os aspectos éticos do trabalho do profissional, né, são os valores, as responsabilidades, a nossa missão, então um pouquinho do que a gente conversou aqui no início, né. Depois, o segundo componente é o método ou processo de cuidado em si, que a gente fala que é o nosso raciocínio clínico, né? Então, é o raciocínio lógico, é o que a gente pensa enquanto a gente está lá tentando prevenir, identificar e resolver os problemas daquele paciente de uma forma sistemática. Então, assim como o médico, ele tem lá o raciocínio clínico dele, né? Nós, farmacêuticos, temos que ter o nosso. Né? A gente tem que saber o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer quando a gente está diante de um paciente. Existem alguns métodos clínicos, vocês devem conhecer, já ter ouvido falar bastante do método Dader. O PW talvez não seja tão conhecido assim, mas é o método que a gente utiliza lá no projeto da Clínica Escola, que eu comentei com vocês lá no início. E, por fim, a gente tem o sistema de gestão da prática, que é todo o suporte que a gente precisa para oferecer, de fato, o serviço. E observem que no centro disso tudo está o paciente, como eu falei para vocês lá no início. Então, eu vou falar um pouquinho ainda da atenção centrada no paciente, para vocês entenderem melhor. Mas o processo de cuidado em si, ele acontece da seguinte forma. A gente vai encontrar com esse paciente e a gente vai avaliar as necessidades farmacoterapêuticas dele. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai entender, né, qual é a história clínica, história de medicamentos desse paciente e vai tentar identificar os problemas relacionados ao uso de medicamentos que ele apresenta. A partir dessa identificação, e isso é um processo bastante detalhado, eu vou detalhar para vocês lá no caso clínico, né? A gente vai tentar, então, elaborar um plano de cuidado, que é a intervenção que a gente vai executar para resolver ou prevenir os PRMs que esse paciente apresenta, tá? E, por fim, a gente vai avaliar esses resultados. É importante mencionar, pessoal, que nesse processo, né, a gente está avaliando o paciente como um todo, então a gente precisa levar em consideração todas as doenças, todos os medicamentos que ele tem, estabelecer metas terapêuticas com esse paciente, então a gente precisa ter claro aonde a gente quer chegar com esse paciente, e para a gente poder estabelecer alguma meta, a gente precisa realmente conhecer as doenças e o contexto de vida desse paciente, né, para a gente não estabelecer metas irreais que não vão ser cumpridas, tá? E aí, sim, a gente vai acompanhar esse paciente para verificar se ele atingiu as metas terapêuticas, né? Então, os nossos objetivos estabelecidos no início. Então, eu sempre digo que tem muita gente fazendo coisas diferentes e falando que é farmácia clínica.
E eu entendo algumas coisas como serviços isolados farmacêuticos, e eu costumo chamar de clínica quando você realmente acompanha esse paciente. Então, essa avaliação dos resultados é uma etapa bastante importante, onde a gente vai não só identificar o PRM que a gente resolveu, né? Para saber se a gente resolveu, a gente tem que ver a situação clínica final desse paciente, tá? Tá, pessoal? Então, nesse processo, a gente está lá pensando, né? A gente está tendo um processo racional de tomada de decisão. E como que é esse processo no caso do método PW, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, né? A gente está, enquanto está avaliando o paciente, escutando a história dele, fazendo a revisão da farmacoterapia, a gente está pensando sobre cada medicamento que ele usa, se esses medicamentos são indicados, se eles são efetivos, seguros e convenientes. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, se há algum problema de necessidade, ou seja, algum medicamento que esse paciente esteja usando, mas que ele não tem necessidade de usar. Se algum medicamento não está sendo efetivo por alguma razão, que a gente vai ver mais adiante alguns exemplos, né? Ou se ele está tendo alguma reação adversa, e por fim, se esses medicamentos são convenientes e ele está aderindo ao tratamento, né? E no PW, a adesão na última etapa da avaliação, porque se acredita indicado para esse paciente ou que não é seguro, por exemplo, tá? Então, aqui na tabela do PW, né, você vai conseguir ver aqui os PRMs, né? Necessidade, efetividade, segurança e conveniência, que é o nosso raciocínio aqui, né? E a gente vai conseguir, tem os códigos, né? E a gente consegue entender aqui as causas, né? Então, por exemplo, você está avaliando um paciente e ele apresenta, ele toma um medicamento que, por exemplo, ele foi no médico, o médico prescreveu, ele já está curado, mas ele continua tomando, ele não sabia que era para ele parar. Então, existe uma ausência de indicação clínica, então é um PRM de necessidade. Ou, por exemplo, o paciente existe um medicamento mais efetivo do que aquele, né? Ou ele está tomando numa dose que não é efetiva. Ou tem uma interação medicamentosa que reduz a quantidade do fármaco, então é um PRM de efetividade. Outro exemplo, né? Se ele está tendo uma reação adversa, ou se o medicamento não é indicado para ele porque ele tem fatores de risco que contraindicam esse medicamento, então é um PRM de segurança. E por fim, né, o paciente às vezes não está tomando o medicamento porque ele não compreendeu as instruções, porque ele esquece de usar, ou prefere não usar, e aí é um PRM de adesão, tá? De não adesão, né, na verdade. E a prática centrada no paciente, né? O que é isso? A gente, quando fala de prática centrada no paciente, é importante dizer que, assim, o paciente está no centro da nossa atuação, ele é o ator principal da nossa prática. Então, não basta a gente olhar simplesmente para os problemas de efetividade, segurança, conveniência. A gente tem que olhar também, estar atento para a experiência subjetiva do paciente, né? Para os significados que ele atribui à doença, né? Como que é para ele estar doente? Como que foi para ele descobrir que é diabético? E agora ele precisa fazer uma restrição alimentar e furar o dedo todos os dias. Como é para ele usar esses medicamentos? Se, por exemplo, ninguém da família dele nunca precisou usar medicamento e ele considera que agora ele ter que usar é um fracasso.
né? Qual que é a relação dele com os medicamentos? Ele deposita uma crença excessiva nesses medicamentos, ele acha, por exemplo, que tomando essa pílula a ansiedade dele vai embora, né? Então, essa experiência subjetiva, ela é muito importante na nossa avaliação. A gente tem que estar preparado e atento para essa experiência subjetiva. E aí, para que isso seja possível, a gente tem que, como farmacêutico, né, ter o diálogo como uma postura diante do paciente. E diante do mundo, né, vamos dizer assim. Essa postura de diálogo é muito importante para que a gente possa realmente escutar sem julgar esse paciente, né? Estar aberto realmente para ouvir, né? E conseguir uma abertura com o paciente, né? Porque muitas vezes a nossa abordagem ela pode ser muito paternalista, né? E querendo que o paciente cumpra as nossas regras e o que a gente diz, porque ele tem que fazer isso, porque esse é o certo. E às vezes isso não é eficiente, né? Ele não faz, porque o paciente de fato ele toma decisões sobre a farmacoterapia dele. Hoje em dia as pessoas têm informações, acesso a muita informação. Então a gente tem que saber, né, que nesse encontro com o paciente, para que a gente consiga estabelecer essa relação terapêutica, a gente precisa ouvir o paciente, legitimar a experiência dele. Então, eu sempre digo que a gente tem que é uma coisa que a professora Gianani, da UFMG, fala, a nossa atitude natural. O que é a nossa atitude natural do farmacêutico? É essa atitude de passar informação e dizer o que ele tem que fazer, né? A gente gosta muito de dizer, não parte o comprimido no meio, não pode tomar assim, você tem que tomar o remédio da pressão, mesmo que você esteja com vontade de ir no banheiro toda hora. E a gente tem que questionar essa atitude natural e encontrar um equilíbrio entre o conhecimento técnico e a abordagem que a gente considera, né, as expectativas do paciente. Então, gerar a experiência dele de estar doente, os significados que ele dá para essa experiência, e saber, como eu falei anteriormente, que ele toma decisões e que essas experiências subjetivas, elas influenciam nas decisões desse paciente sobre a farmacoterapia dele. Porque se a gente não considerar isso, a gente vai virar um caçador de PRM e cuspidor de regra, né? Mas a gente não vai, de fato, cuidar de um paciente. Então, nesse encontro, a gente não deve inibir o paciente, nem ignorar o contexto de vida dele, né, o contexto social dele. Né? Então, escutar e fazer perguntas abertas, né, perguntas que permitam que esse paciente revele, de fato, as experiências dele. Negociar e compartilhar o poder da consulta, né? Que não é fácil, gente, porque a gente aprende essa postura paternalista, né? Então, a gente tem sempre que estar, como eu falei lá no início, questionando a nossa atitude natural para, de fato, fazer uma prática centrada no paciente. E aí vocês me perguntam, mas o que é essa experiência subjetiva? Me dá um exemplo, né? Então, esses dois exemplos foram exemplos reais que a gente atendeu. A primeiro deles, a gente classifica como uma atitude de questionamento. O que é isso? Ela dizia assim, minha mãe nunca usou medicamento nenhum. Minha avó nunca usou nenhum medicamento. Eu acho que eu não preciso tomar esses medicamentos. Tudo que eu queria era que o médico dissesse que eu não preciso desses medicamentos. Então, essa experiência subjetiva, ela pode ser a causa de um PRM, por exemplo, de adesão. Então, essa paciente acabava não tomando os medicamentos, porque no fundo, ela achava que ela não precisava e ela não queria usar esses medicamentos. Ela sentia que aquilo era como se fosse um fracasso, né? A gente tem um outro exemplo que também foi real, que é um paciente que tinha medo do efeito hipoglicêmico da insulina. Então, ele tinha lá, ele achava que um certo valor lá de glicemia era baixo, então ele media a glicemia, quando ele achava que estava baixo, ele não aplicava insulina. E aí ele verificava a glicemia quando estava alta, ele aplicava uma dose mais alta de insulina, de ação rápida, e aí ele tinha um efeito hipoglicêmico. Então, ele fazia ajuste no regime terapêutico dele, né? E esse PRM, por conta dessa experiência, era um PRM de segurança, né, por dose alta,
tá? Tem vários exemplos, né? Tem inúmeros exemplos, mas aqui 2 só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. E, gente, essa experiência subjetiva, ela não vai ser revelada no primeiro encontro, tá? A gente já viveu várias situações, né, de descobrir, por exemplo, que o paciente usava fralda geriátrica, ele se sentia constrangido e não queria usar o diurético, depois de várias consultas, tá? Então, normalmente, essa experiência subjetiva, ela só vai ser desvendada depois de várias consultas, e aí ela vai surgindo de forma mais espontânea, de forma mais clara, quando você consegue consolidar, né, a relação terapêutica com esse paciente. Por isso que aquilo tudo que eu falei é importante, a escuta, a questionar a nossa atitude natural, compartilhar o poder da consulta, para que essa relação possa se consolidar. E as perguntas abertas, né? Porque muitas vezes a gente chega para o paciente e pergunta: essa prescrição, você toma esse medicamento assim? Como você toma esse medicamento, né? E aí ele sabe o que está na prescrição, ele sabe o que você quer ouvir e ele simplesmente responde o que está ali, né? Então, normalmente o que eu sugiro, né, para os meus alunos, quando a gente está atendendo, é que a gente esqueça a prescrição quando está nesse primeiro encontro e converse com o paciente. E pergunte, né, faça perguntas abertas mesmo. Como tem sido a sua experiência com o medicamento para diabetes? Como que você se sente em relação à diabetes ou à hipertensão? Como que você se sente tomando esses medicamentos? Eles estão funcionando para você? O que você espera dos medicamentos? Você tem alguma preocupação, alguma objeção em tomar esses medicamentos? E aí, nessas perguntas, você vai conseguindo que ele fale, né? Você vai conseguindo as informações que você precisa de fato, né? E às vezes pedir para ele descrever o dia dele e falar como é quando você acorda, me conta. E aí você toma café, você toma um medicamento antes ou depois, vai me contando, vai lembrando de um dia comum e vai me contando. E aí ele vai falando o que de fato acontece. E aí ao longo da consulta, quando ele vai se sentindo mais confiante com você, mais seguro com você, aí de fato ele vai revelando, né? Então, não é uma coisa tão simples. Tá, pessoal? Então, lá no nosso serviço de GTM, que a gente chama, que é o nome de um dos nossos projetos, do projeto Farmácia Clínica, ele é um serviço clínico que ele foi construído, idealizado e sistematizado com base na prática profissional da atenção farmacêutica, naquele arcabouço teórico que eu falei para vocês lá no início, né? Aqui é o logo do nosso projeto, Farmácia Clínica. Ele começou, né, esse projeto, a gente atendendo de forma isolada os pacientes, então eles eram encaminhados para a gente, e depois a gente passou para um modelo interprofissional, onde a gente acolhe o paciente de forma interprofissional, junto com os estudantes da Físio, que estão fazendo estágio lá na clínica escola, então ali é um ambiente de estágio, e nós entramos com um projeto de extensão, fazendo hoje em dia esse acolhimento interprofissional, mas o nosso trabalho específico da farmácia é o serviço de GTM, que é o Serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa. Então, o local da gente, o local de atuação é a clínica escola do campus Realengo. Ali a gente atende os usuários que estão em tratamento fisioterápico ou terapêutico ocupacional, que tem uma necessidade de acompanhamento da farmacoterapia, a fim de gerar ganhos terapêuticos e melhora do tratamento. Então, muitas vezes o paciente está lá fazendo o tratamento fisioterapêutico, mas ele tem algum descontrole pressórico. Ele toma lá a farmacoterapia para hipertensão, mas ele está com descontrole pressórico. Então, ele chega para fazer o exercício e não consegue fazer porque ele está com a pressão alta. Então, a fisioterapia já identifica que existe uma necessidade ali do atendimento farmacêutico. E tem diversas situações assim. A maioria das pessoas, desses usuários, são idosos, polimedicados, com uma ou mais doenças crônicas, tá?
E, além disso, o nosso outro foco é o estudante de farmácia. Então, a gente tem como objetivo nesse projeto a formação humana, técnica e científica do nosso estudante, oferecendo para ele aprendizado e desenvolvimento de habilidades e competências clínicas para cuidar, de fato, de um paciente, né? Também competências colaborativas para atuar de forma interprofissional. Hoje em dia, como eu falei para vocês, é um projeto de extensão, mas a gente pretende, né, que isso seja o estágio no futuro aí na reforma curricular, o estágio de todos os estudantes de farmácia. Talvez não todos no início, mas algumas vagas aí para todos que quiserem passarem por essa experiência, né, de cuidar de um paciente, nesse modelo, né, que a gente sistematizou. Tá, pessoal? Então, bom, era isso que eu queria conversar com vocês antes de entrar num caso, né? Num caso clínico que eu achei que podia ser um fechamento interessante, né, para o simpósio, já que vocês estudaram aqui, né, diversas patologias e aí a gente tentar, com alguns exemplos aqui, aplicar esses conhecimentos que vocês adquiriram. Então, essa é a ficha do nosso atendimento farmacêutico, lá do Serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa. A gente tem aqui algumas informações iniciais, né, para coletar do paciente. Então, isso aqui, por exemplo, se vocês forem sistematizar um serviço desse, vocês podem usar esse modelo, né, ou incluir informações, ou tirar informações que não são interessantes, porque depende muito do seu cenário de prática. Então, ali a gente achou interessante também colocar início, término da primeira consulta e duração, porque a gente não pode, né, ficar muito tempo com o paciente, mas também não pode ser um atendimento muito curto, tem que ser suficiente, principalmente o primeiro encontro, né, para que a gente possa realmente entender a história desse paciente. Então, aqui, o nosso caso clínico, né, é o ACGS, que é um homem de 48 anos, ele trabalha como cobrador e ele tem um médico principal, que é um cardiologista, tá? Ele não tem não mora com ninguém, ele não é casado, não tem nenhum acompanhante, nem cuidador, e sabe ler, tá? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é conversar, né, com esse paciente para saber qual que é a queixa dele. Então, dependendo da realidade que vocês estiverem trabalhando, muitas vezes o paciente vem por busca espontânea, né? Mas ele pode ser que venha encaminhado, como no nosso caso, em alguns casos, o fisioterapeuta, professor ou estagiário, ele fala, olha, esse paciente tem essa necessidade aqui que eu acho que vocês vão poder ajudar. E aí a gente já sabe mais ou menos qual é o problema, né? Mas a gente precisa mesmo assim ouvir do paciente qual é a queixa dele, saber dele o que está acontecendo, né? Então, esse exemplo aqui, o paciente apresenta dores musculares, essa é a principal queixa dele, e também não quer mais usar os medicamentos para o controle da pressão arterial, pois aumenta a frequência urinária e ele deseja parar de usar a fralda geriátrica. E ele diz assim: acho que esses medicamentos não são bons, pois quando eu uso, eu preciso ir ao banheiro várias vezes, e com a incontinência urinária, eu acabo tendo que usar fraldas, e isso é constrangedor. Então, como eu falei para vocês, essa revelação, ela não acontece tão fácil no primeiro encontro, né? Nesse caso, foram vários encontros para a gente conseguir chegar nessa revelação, né? E aí, a gente vai fazer uma avaliação inicial, onde a gente vai tentar levantar a história clínica e medicamentosa desse paciente, atual e pregressa, então, medicamentos que ele está usando hoje, que ele usou anteriormente, para daí depois a gente poder estabelecer, então, um plano de cuidado para esse paciente. Então, nas informações gerais, resumindo aqui para vocês, o paciente pesa 98 quilos, mede 1,70 m, apresenta hipertensão arterial sistêmica, diagnosticado em 2017, após crise hipertensiva, e dislipidemia, diagnosticada em fevereiro de 2018, em exames de rotina. Mora sozinho, de aluguel, no Rio de Janeiro, trabalha como cobrador de ônibus, utiliza o SUS, adquire alguns de seus medicamentos na clínica da família,
Foi encaminhado para a clínica escola do IFRJ para o tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária, quadro instalado após a retirada de um câncer de próstata, e para o serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa devido ao descontrole pressório. Relata dores musculares. Em relação à sua alimentação, refere que tem restrição de dieta hipossódica com baixo teor de gordura, porém é difícil aderir, pois ele não sabe e não gosta de cozinhar, então ele consome muitos produtos industrializados. Em relação aos medicamentos, ele sabe as indicações, mas relata que preferia não usar os medicamentos, pois aumenta a frequência urinária e ele não quer mais usar a fralda geriátrica. Nega etilismo, tabagismo e histórico familiar de doença cardiovascular. Então, claro que essas informações, como eu falei, às vezes a gente precisa de uma conversa longa ou duas para a gente conseguir reunir essas informações. E aí a gente vai fazer uma avaliação da farmacoterapia. Também aqui a gente precisa que o paciente traga a prescrição, né? E aí a gente vai tentar entender quais são os medicamentos que ele está utilizando, como ele utiliza e qual foi o esquema posológico prescrito. E também, se possível, desde quando ele está usando esse medicamento. E aqui, como eu falei para vocês, né, a gente tenta entender primeiro como ele utiliza, e depois a gente vai na prescrição, né, para ver como que foi o prescrito. Então, ele está usando valsartana 160 miligramas, um comprimido pela manhã, de acordo com o esquema prescrito, hidroclorotiazida 25 miligramas, um comprimido pela manhã, também como prescrito, e a simvastatina 80 miligramas, um comprimido à noite, também como prescrito. E aí observem que aqui ele tomava antes um comprimido de captopril, 25 miligramas de 12 em 12 horas, e aí é importante a gente entender se ele foi suspenso, né, qual foi o motivo, aqui no caso por reação adversa, tosse seca. Um comprimido de simvastatina 20 miligramas foi suspenso devido à inefetividade, e um comprimido de simvastatina 40 miligramas que também foi suspenso devido à inefetividade. E aí você vê que agora ele está tomando a simvastatina 80 miligramas. Então, aí a gente já compreende, né, que aconteceu. O médico estava tentando ajustar a farmacoterapia para o paciente. Então, ele, às vezes, realmente ele precisa ir testando, né? Ir testando e acompanhando o paciente. Outra informação importante é que a gente consegue, ou que ele traga, né, anotado as medidas da aferição da pressão arterial que ele fez em casa, se é um paciente que acompanha, ou no caso ali da nossa realidade, a gente muitas vezes tem essas informações no prontuário, que o paciente já está sendo acompanhado pela fisioterapia, todo encontro com fisioterapia ele, né, tem a sua pressão aferida, então a gente consegue fazer uma média. E o IMC, que também é um cálculo simples, né, de ser feito, que a gente consegue facilmente se a gente não tem já essa informação no prontuário. Ele pode trazer para vocês também alguns exames, né? Em alguns cenários de prática você pode solicitar esses exames. Nesse caso nosso, a gente não solicita, né? A gente não tem essa facilidade, mas ele traz, a gente pede que ele traga, tá? A gente nem sempre ele traz, às vezes ele traz exames muito antigos e diz que não tem exames recentes, às vezes a gente não tem tanta facilidade assim para conseguir esses exames. Mas é muito importante, né? Se a gente consegue, é muito mais fácil, né, da gente avaliar o caso. Então, vamos pensar que a gente já tem, né, bastante informação sobre esse paciente, e como que a gente começa a pensar sobre ele, né? Bom, a primeira coisa que nesse caso chama atenção, né, que o paciente tem um IMC que classifica, né, como obesidade classe 1 e um risco de comorbidade moderado. Também a gente tem a média da pressão arterial dele, né, de algumas aferições. Então, de acordo com a diretriz, né, brasileira de hipertensão, ele é um paciente com hipertensão estágio 1, que está com a pressão arterial, então, 150 por 90, né? Então, ele é um paciente hipertenso estágio 1, de acordo com a última diretriz brasileira de hipertensão. Outra coisa interessante que a gente consegue aqui avaliar é que, em relação aos riscos adicionais.
Então, ele é um homem de 48 anos e ele apresenta dislipidemia. A gente viu lá LDL 142, HDL 35 e triglicerídeo 163. Então, ele apresenta aqui 2 fatores de risco, tá? Por que isso é interessante? Quando a gente for fazer aqui a estratificação de risco, que é uma tabelinha também que vocês encontram lá na Diretriz Brasileira de Hipertensão, sabendo que ele é um paciente hipertenso estágio 1, que tem 2 fatores de risco, a gente consegue aqui cruzar as informações e saber que ele tem um risco moderado. Por que essa classificação de hipertensão e os fatores de risco cardiovascular são importantes? Para a gente poder decidir as metas terapêuticas, né? Primeiro avaliar a decisão terapêutica, poder entender, né, a decisão terapêutica, e mais principalmente poder estabelecer com ele as metas terapêuticas, ou seja, aonde a gente quer chegar com esse paciente, tá? Será que eu quero que ele chegue à pressão 12/8? Não, né? Segundo as diretrizes, as metas a serem atingidas em conformidade com as características individuais, né, para um paciente hipertenso, estágio 1, 2, com risco cardiovascular, baixo e moderado, ou em estágio 3, a meta recomendada é 140/90. Tá? Apenas o paciente em estágio 1 e 2 de hipertensão com risco cardiovascular alto é que a meta vai ser 130/80. Então, aqui eu já consegui saber e estabelecer uma meta com esse paciente. A gente vai tentar resolver o problema relacionado ao medicamento dele e acompanhar esse paciente até que ele atinja pelo menos essa meta terapêutica. Outra recomendação importante para esse paciente é a atividade física, né? Porque a gente sabe, né, as evidências mostram, né, o quanto que a atividade física moderada ela é importante, né, para o controle pressórico e também de pacientes com dislipidemia. Então, aqui a gente tem algumas recomendações nas diretrizes, e aí lembrando, gente, que aquela prática centrada no paciente, né? Tentar entender quem é esse paciente, o que ele gosta de fazer, se existe alguma atividade que ele realmente tenha mais interesse, seja mais possível para ele, e não simplesmente dizer que ele tem que caminhar 30 minutos por dia, tá? Pode negociar com ele, olha, você pode fazer, você trabalha o dia inteiro sentado, mas será que de manhãzinha, antes de sair para o trabalho, você consegue fazer 15 minutos de caminhada e de noite mais 15 minutos? Será que você consegue começar com 10 minutos e ir aumentando gradativamente? E vai negociando com ele, né? Começa 5 vezes na semana, começa 3 vezes na semana, depois tenta chegar em 5. Que às vezes o ideal não é o possível para esse paciente. E a gente vai tentar, então, entender, né, como que é possível melhorar, pelo menos, o estilo de vida dele. Então, negociar com ele a prática de atividades físicas moderadas e também a mudança de hábitos alimentares, que também não é uma coisa fácil. Mas vocês lembram que o paciente disse que comia bastante alimento industrializado porque ele mora sozinho, né? Então, a gente, com base nisso, a gente vai precisar conversar com esse paciente, né, para entender o que seria possível mudar. Então, se ele começar a preparar pelo menos uma refeição à noite, escolhendo alimentos mais saudáveis, já é um ganho para ele, né? Então, ao invés dele comer, de repente, uma comida industrializada, ele procurar um restaurante que tenha alguma comida caseira, alguma coisa que ele possa, né, adequar a vida dele. Então, às vezes a gente vê as pessoas recomendando, sei lá, você tem que comer castanhas, e às vezes o paciente não tem poder aquisitivo para comer castanha, mas existem outras mudanças que são possíveis para ele, né? Ele pode ir na feira e aproveitar a xepa da feira, algumas coisas que você vai entendendo como que é a vida dele. Às vezes ele come 2 pães e você consegue reduzir para 1. Enfim, é uma negociação. Você precisa estar aberto para ouvir a realidade desse paciente, para você poder fazer as intervenções que realmente façam sentido e que sejam possíveis de serem cumpridas. E aqui, gente, só para mostrar para vocês, né, isso é um fluxograma que está lá nas diretrizes, para a gente entender qual foi o percurso, né, desse paciente até aqui. Então, ele é um paciente
hipertenso, estágio 1, risco moderado. Recomendação era das diretrizes terapia não medicamentosa e monoterapia. E lembrem que ele estava usando, né, o captopril 25 miligramas de 12 em 12 horas, que foi suspenso devido à reação adversa. Então, provavelmente, o médico percebeu esse efeito colateral e trocou a medicação. Agora, esse paciente está usando valsartana e hidrocortisida. Então, uma associação ali, uma combinação no verdinho ali, então, diurético tiazídico e bloqueador do receptor de angiotensina, que é uma combinação preferencial. Então, tudo ok. Vejam que a gente está analisando, né, a farmacoterapia dele, e aí a gente sabe aqui, né, de algumas combinações fixas, como a valsartana e hidrocortisida, ele está tomando 160 e 25, então tudo ok. Então, quando a gente está aqui pensando, né, se esses medicamentos são todos indicados, eles deveriam estar sendo efetivos, né, ele não tem nenhum medicamento, assim, não tem um medicamento mais efetivo, um medicamento, uma forma farmacêutica que não é adequada, a dose deveria estar sendo efetiva, né, não tem uma interação medicamentosa que está reduzindo a quantidade de algum fármaco. Então, a gente vai tentando entender, né, se existe algum desses problemas, e a gente vai chegando na nossa conclusão. Esse paciente, ele prefere não usar, né? Lembra que eu falei para vocês que ele não queria usar fralda geriátrica durante o dia, acho que eu nem falei, mas ele dizia que, como ele trabalhava de cobrador, ele ficava muito constrangido de usar essa fralda durante o dia. Então, ele preferia não usar, a gente foi percebendo que ele preferia não usar, porque era tão mais constrangedor ele ter que usar fralda e os efeitos da hipertensão não eram visíveis para ele, que ele não usava. Então, a gente identificou um problema de não adesão. Percebe que aqui a gente pode decidir a nossa intervenção a partir da identificação dessa causa. Então, o que a gente vai fazer? O que eu posso fazer para ajudar esse paciente? Ele deveria tomar hidrocortisida de manhã. Hidrocortisida é um diurético mais fraco, mas ela, associada a esse problema de incontinência urinária que ele tem, já produzia um inconveniente absurdo na vida dele, né? Então, a gente pode tentar negociar com ele para usar esse medicamento em um outro horário, que ele não se sinta tão constrangido de ter que estar de fralda, né? Então, por exemplo, ele acaba decidindo que de noite, de tarde, quando ele chega do trabalho, aí ele toma, e aí, apesar dele ter um aumento da frequência urinária, ele já está em casa, e aí ele não tem problema, né? Então, é uma decisão compartilhada com o paciente. Alguns outros dados relevantes, né, que a gente observa aqui, que ele trouxe, né, os dados dos exames laboratoriais, e aí a gente vê que é um paciente que tem dislipidemia, né? E aí, como é que a gente faz a avaliação? Da mesma forma que a gente fez com a hipertensão. E aqui a gente vai usar a diretriz de dislipidemia, a última atualização de 2017, para a estratificação do risco cardiovascular, ela põe parâmetros um pouco diferentes, inclui a categoria muito alto risco, que são os indivíduos que apresentam doença aterosclerótica significativa, ausência de fatores agravantes, ou seja, na anterior, a gente usava os fatores agravantes para decidir essa estratificação de risco, né, para calcular, e aqui a gente vai utilizar apenas o score de risco global. Por que isso é importante? Porque, né, para avaliar todo paciente hipertenso, diabético, com dislipidemia, né, e fazer uma estimativa do risco dele sofrer um AVC, um infarto, ou ter uma insuficiência cardíaca nos próximos 10 anos. Então, nessa estratificação de risco, né, que vai classificar risco baixo, intermediário, alto e muito alto, a gente faz o cálculo do score de risco global, que é a chance, né, como eu falei, dele desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. E, com isso, a gente vai conseguir orientar as metas terapêuticas e avaliar também a escolha do tratamento. Só para vocês terem uma ideia, é um cálculo simples, você tem até aplicativos que fazem isso, tá? Mas você pode fazer assim na mão. Então, esse paciente, a idade, 6 pontos. O valor de HDL,
o resultado do HDL, 1 ponto. Colesterol, 3 pontos. A pressão arterial tratada, 4 pontos. Não é fumante, não é diabético, ele totaliza 14 pontos. O que isso significa? Ele tem um risco de 18%. Tá? E o que eu faço com isso? Risco de 18,4%. Eu vou ver o risco absoluto final dele, né? Então, ele 18,4%, homem, está entre 5 e 20, é um risco intermediário, e isso vai ser útil para eu estabelecer a meta terapêutica dele. Então, com tratamento com estatinas, o risco intermediário, a meta terapêutica é 100 HDL, 130 de não HDL. Tá? Se você não tem, mas eu não consegui essas informações todas para calcular o score de risco global, não tem jeito. Você vai analisar esse paciente, o perfil dele, o perfil lipídico deles, e vai se orientar pelos valores referenciais estabelecidos por uma população de 20 anos, maior de 20 anos, tá? Não tem problema se você não conseguir calcular o score de risco global. Mais alguns dados relevantes. Esse paciente também trouxe o resultado do CK 320, que é a creatinofosfoquinase. Então, a gente sabe que é uma proteína presente em vários tecidos, utilizada como marcador de infarto ao miocárdio, rabdomiólise, distrofia muscular, inflamações musculares autoimunes e falência renal aguda. E a rabdomiólise, né, é uma condição clínica definida por lesão muscular com liberação do conteúdo intracelular, incluindo mioglobina, creatinoquinase, lactato desidrogenase e eletrólitos. Então, a rabdomiólise, ela é incomum, tá? Mas é o efeito adverso mais sério observado na terapia hipolipemiante com estatinas. Então, apesar de não ser muito comum morte causada por essa reação, né, a miopatia, que são sintomas musculares associados com elevação do CK, é muito mais comum. Então, esse paciente ele apresenta um CK elevado e relata dores musculares persistentes pelos últimos 3 meses. Aí a gente vê que a recomendação é a monitorização cuidadosa das estatinas, né, que em paciente que tem dor muscular e tem um aumento do CK, e deve-se suspender a estatina quando esse aumento do CK é progressivo ou acima de 10 vezes o limite superior da normalidade e persistência de sintomas musculares. Então, aqui, nesse caso, né, a gente identifica um medicamento contraindicado devido aos fatores de risco, então, PRM5, reação adversa ao medicamento, PRM de segurança. E aí a gente pode, aqui nesse caso, tanto emitir um relatório para o médico, pedindo para ele avaliar, ou conversar com esse médico se você tem essa abertura, muitas vezes você trabalha num ambiente que você tem contato com esse médico, ou você já tem, né, um contato maior com os médicos e você se sente à vontade de conversar com esse médico, mas se não, você pode apenas emitir um relatório pedindo para ele avaliar, né? Nessa conversa e nesse relatório, você pode simplesmente pedir para ele avaliar, ou você pode também fazer alguma sugestão, né? E aí, assim, se vocês decidirem fazer sugestões, o que eu recomendo é que tenham mais cautela, né? Porque muitas vezes, principalmente se você não conhece o médico, não tem uma boa relação já estabelecida, ele pode não gostar, né, de você sugerir alguma coisa. E se você for sugerir, você tem que estar bem seguro, né, do que você está sugerindo. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, do que seria, aqui nesse caso, a gente emitiu um relatório pedindo apenas para ele avaliar, mas o que seria, né, uma opção, se você quiser sugerir alguma coisa. Então, vamos pensar que você vai sugerir a ezetimiba, que é um inibidor da absorção do colesterol no intestino, e ela é empregada em dose única, pode ser administrada em qualquer hora do dia e tem um efeito de redução do LDL de 10% a 25%. O que eu sugiro é que você vá verificar se essa é uma boa sugestão, né? E aí vem a nossa, o nosso cuidado, né, de estar sempre fazendo uma prática baseada em evidência. E aí eu não vou falar muito da prática baseada em evidência, mas é porque isso seria um curso inteiro, né?
mas eu vou só dar um exemplo aqui para vocês, que seria a utilização da melhor evidência científica para subsidiar a sua tomada de decisão clínica. Então, para isso, né, a gente constrói uma pergunta de pesquisa, que a gente usa a estratégia PICO, né, que é você coloca lá a população, intervenção, controle e outcome, que é o desfecho, e vai na base de dados para tentar encontrar a resposta, para tentar entender qual é o consenso científico até o momento sobre aquela dúvida que você tem, né? Eu sugiro a base Cochrane, que eu uso bastante, porque ela resume os resultados dos estudos, né, para as pessoas tomarem as decisões clínicas importantes. Então, você encontra lá tanto os estudos clínicos, quanto as revisões sistemáticas e meta-análises a partir desses estudos clínicos, né? Se você elabora uma boa pergunta clínica, você consegue ali um resultado bem interessante. Mas lembrando, gente, que a prática baseada em evidência, ela não é apenas buscar a melhor evidência nos artigos, tá? Ela tem um tripé que envolve a melhor evidência disponível, a experiência do clínico e a preferência do paciente. Então, assim, lembrando que a preferência do paciente não é simplesmente o paciente vai decidir o que ele quer, né? Você vai dar opções, essas opções são opções que você identificou com base nas evidências, e aí você vai negociar com o paciente o que é a preferência dele, tá? E aí, por exemplo, a gente monta a pergunta clínica, coloca na base de dados, e aí você, nesse caso aqui, a gente encontrou 1.682 trials, que são os estudos clínicos, e 3 revisões sistemáticas. E aí a gente vê essa primeira, por exemplo, né? O que esse estudo, que é a revisão de vários estudos clínicos, né? Que ela conclui? O benefício cardiovascular do ezetimibe, ele pode envolver a redução do LDL, colesterol total e triglicérides, mas há evidências limitadas sobre o papel do ezetimibe na prevenção primária e os efeitos da monoterapia ezetimibe na prevenção da doença cardiovascular. Então, precisa de uma investigação mais aprofundada, tá? Isso aqui é o que o estudo sugere. A gente vai lá na diretriz e encontra essa recomendação. Ezetimibe isolada constitui opção terapêutica em pacientes que apresentam intolerância à estatina. Ela associada a doses toleradas de estatina é uma alternativa em pacientes que apresentam efeitos adversos com doses elevadas de estatina. Aí observa no rodapé a recomendação, né? Ezetimibe isolada ou associada à estatina, opção terapêutica em pacientes que não toleram doses recomendadas de estatina, exatamente o caso do nosso paciente. Então, um detalhe aqui, gente, é o grau de recomendação. Vocês vejam aqui que a diretriz fala isso e bota grau de recomendação 2A, nível de evidência C. O que significa isso? O grau de recomendação 2A significa que existe divergência sobre isso, mas a maioria aprova, né? Então, diferente de grau 1, onde existe um consenso, né? E o nível de evidência C significa que essa decisão ela é baseada em estudos que são séries ou relatos de casos. Então, a gente sabe que um maior nível de evidência é estudo controlado, estudo clínico controlado e aleatorizado. Isso não significa, né, que não existe, que a gente sempre fala, né, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. É só apenas que o que existe, né, está baseado em estudos de casos, e então provavelmente ainda não foram feitos estudos mais robustos, ou os estudos mais robustos têm muitas falhas metodológicas, e essa, então, é a recomendação. Isso tudo vai ajudar você a entender, né? E se você decidir conversar com esse médico para sugerir alguma coisa, você ter condições de conversar, de discutir, de argumentar e aprender, né? Sobre a decisão terapêutica. Então, a gente vai, depois dessa análise toda, né? A gente vai preencher o plano de cuidado do paciente. Então, aqui a gente já estabeleceu as metas terapêuticas, de LDL, de não HDL e de pressão arterial. Identificamos o primeiro PRM de não adesão, o medicamento hidroclorotiazida. A causa foi que o paciente preferia não usar. A intervenção
foi alterar o horário de administração da hidroclorotiazida para o período da tarde, depois que ele chegasse do trabalho, né? Lembrando que, apesar dele vai aumentar a frequência urinária à noite, mas ele preferiu assim, porque assim ele não fica constrangido. O outro PRM foi de reação adversa, né, da simvastatina, o medicamento é contraindicado devido a fatores de risco, e a nossa intervenção foi a emissão de um relatório médico, um relatório ao médico prescritor para avaliação e conduta quanto à segurança da simvastatina. Aqui a gente tem um espaço para anotar as datas, porque a gente vai acompanhar, lembra que a gente vai acompanhar esse paciente até que ele atinja as metas terapêuticas. Então, é importante aqui ir anotando para você depois poder avaliar quantas consultas foram necessárias e qual foi a situação clínica final dele. Né? Quando ele está inicial, que a gente acabou de fazer uma mudança, uma intervenção, quando é uma melhora parcial, é porque ele teve uma melhora, mas ainda precisa continuar acompanhando, e quando é estável, é porque é uma doença crônica que se estabilizou. Né? A gente nunca coloca resolvido para doença crônica. Quando é uma doença aguda, aí sim a gente pode botar resolvido, tá? Aqui estão todas as situações clínicas e farmacoterapêuticas que vocês podem dar uma olhada depois com calma, né? Sem melhora, piora, falha, morte, né? Em cada situação aqui bem descrita. E aí, gente, para finalizar, né? Eu quis trazer para vocês um exemplo desse caso clínico, como que a gente vai preencher o prontuário. Então, no caso de você ter um consultório, ou como a gente está numa clínica, ou até no hospital, você vai ter que registrar esse atendimento no prontuário. E aí a gente usa o método SOAP, que é um método clínico também, mas ele é um método mais aberto, então, inclusive, outros profissionais da saúde usam o método SOAP. Ele é um método que é aplicável a qualquer, né, prática clínica. Então, você vai fazer o registro dos dados subjetivos, depois os dados objetivos desse paciente, a avaliação e o plano de cuidado. Então, um exemplo desse paciente, veja só, os dados subjetivos, o que são? Né? Tudo aquilo que ele fala, que ele relata, mas que não é um dado objetivo, por exemplo, o resultado de um exame. Então, o paciente é hipertenso, encaminhado pela equipe da fisioterapia, pois não conseguia realizar atividades propostas devido à pressão elevada, relatou apresentar incontinência urinária após cirurgia de câncer de próstata e, por esse motivo, estava em tratamento com a fisioterapia. Sua principal queixa foi desejar parar de utilizar fralda geriátrica, experiências medicamentosas, preocupação do medicamento hidroclorotiazida, aumentar a frequência urinária e piorar o problema de incontinência urinária. Relata dores musculares. Em relação à sua alimentação, refere que tem restrição de dieta, hipossódica, com baixo teor de gordura, porém é difícil aderir, pois não sabe e não gosta de cozinhar, então consome muitos produtos industrializados. Os dados objetivos, então, os medicamentos anteriores que ele tomava, captopril, a simvastatina, a mudança de dose da simvastatina por inefetividade, tudo registrado. E a prescrição atual, valsartana, hidroclorotiazida e simvastatina, e os parâmetros bioquímicos, então os resultados dos exames laboratoriais e a média da pressão arterial. A sua avaliação, então você vai registrar a hipertensão descompensada devido à não adesão ao tratamento medicamentoso, hidroclorotiazida, presença de PRM7, não adesão ao medicamento hidroclorotiazida, causa, prefere não utilizar devido à experiência medicamentosa observada, e presença de PRM5, reação adversa, medicamento simvastatina, medicamento é contraindicado devido aos fatores de risco, miopatia relacionada ao uso da simvastatina. E o plano de cuidado. Então, metas terapêuticas que a gente estabeleceu com ele, LDL 100, HDL 130 e pressão arterial 140/90, alteração do horário da administração da hidroclorotiazida para o período da tarde, após chegar do trabalho, e emissão do relatório ao médico prescritor para avaliação e conduta quanto à segurança da simvastatina. Além disso, orientação quanto à mudança no estilo de vida, então 30 minutos de atividade física moderada, 5 a 7 dias na semana e mudança de hábitos alimentares, reforço sobre o uso correto e regular dos medicamentos e retorno após a avaliação do médico.
Então, esse é o seu registro no prontuário, tá? Além disso, a gente pode, então, fazer o relatório para o médico, né? Então, aqui um exemplo, né, como vocês poderiam escrever. Paciente fulano, ao doutor fulano de tal, paciente fulano de tal, está em acompanhamento nesse serviço farmacêutico devido à queixa de dores musculares há aproximadamente 3 meses e descontrole pressório. Como já é de seu conhecimento, ele está em uso regular dos seguintes medicamentos, dados laboratoriais, e apresenta hipertensão descompensada devido à não adesão ao tratamento medicamentoso, hidroclorotiazida, e miopatia relacionada ao uso da simvastatina. Orienta a alteração do horário da administração da hidroclorotiazida para o período da tarde, após chegar do trabalho, mudança no estilo de vida, 30 minutos de atividade física moderada, 5 a 7 dias na semana, e mudança de hábitos alimentares. Emissão do relatório ao médico prescritor para avaliação e conduta quanto à segurança da simvastatina, retornar em consulta no serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa após avaliação do médico. Coloco-me à disposição, atenciosamente, Raquel, CRF. Você pode entregar isso para o paciente e ele entrega para o médico quando ele for na consulta, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que consegui dar um exemplo aqui interessante, era o que eu queria falar com vocês. Eu acho que esse final, né, faz a gente refletir, então, sobre aquele início, né? Será que é possível fazer isso? Será que a gente consegue, enfrentando todas as dificuldades que a gente tem da formação, fazer a prática clínica como uma realidade, né? Então, eu deixo essa pergunta e essa frase para vocês, que eu gosto muito. Para atender um usuário, o profissional farmacêutico deve estar preparado para reconhecer não somente seus dados objetivos e subjetivos, mas a sua história e procurar compreendê-lo nos seus aspectos relacionados às suas motivações, à sua subjetividade, sua cultura, seus valores e sua realidade, e a forma como ele a interpreta. Aqui a nossa equipe do projeto, as professoras Janaína, Juliana, os nossos estudantes, Daniel, Bianca, Mariana, meu e-mail, e se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, Farmácia Clínica IFRJ, e conhecer um pouquinho mais dos projetos, e tendo alguma dúvida ou querendo entrar em contato comigo, meu e-mail aqui para vocês. Obrigada. Como é que para o compartilhamento? Como é que eu paro? Ah, você parou para mim, né? Pararam aqui o pessoal está mexendo aqui na plataforma. Muito obrigado pela professora, foi realmente sensacional. Eu realmente todos os temas aí que foram discutidos ao longo do simpósio. Foi um ótimo fechamento. Muito obrigado. Que bom. A gente estava até conversando aqui, né? Foi até bem mais... complementou até bem mais do que a gente tinha imaginado, né? Foi ótimo. E que legal. Chegaram várias perguntas aqui. Tá. Vamos então destacá-las aqui. Da Fátima Alencar. O farmacêutico clínico pode ou deve se especializar em alguma patologia específica? Então, boa pergunta. Pode, mas é o que eu falei lá no início. A prática clínica, na minha percepção, é uma prática generalista. Você tem que estar preparado para integrar todos os conhecimentos adquiridos durante a faculdade para aplicar isso no cuidado, né? Então, assim, é claro que dependendo do teu cenário de prática, aonde você está trabalhando, você vai ter uma afinidade maior com um certo tipo de paciente, patologia, mas não é necessário você se especializar. Inclusive, às vezes, quando você se especializa muito, né, você acaba não conseguindo ter esse foco ampliado, né? Você acaba conseguindo atender pacientes muito específicos e o paciente que chega para você, ele não vai ter uma patologia só. Ele vai ter várias associadas normalmente, né? E você não sabe o que vai chegar, você não pode escolher, né? Você tem que atender todas as necessidades farmacoterapêuticas do paciente. Então, eu acho que, assim, a resposta é pode, mas não sei se deve, tá? Não sei se é tão necessário.
talvez seja mais interessante você conseguir ter uma visão mais ampliada, uma prática mais generalista. A próxima pergunta da Alice de Souza. Boa noite. Tenho uma dúvida sobre o consultório farmacêutico. Os farmacêuticos podem prescrever medicamentos e podem cobrar pela consulta farmacêutica? Sim, os farmacêuticos podem ter consultório, podem prescrever, mas eles vão prescrever, né? A gente pode prescrever os medicamentos de venda livre, né? Então, são aqueles que não exigem prescrição médica. Isso, às vezes as pessoas questionam isso, né? Oh, mas aí o medicamento que o paciente pode comprar sozinho, para que ele vai... qual a vantagem de prescrever, né? Mas é bem diferente um paciente leigo escolher lá o medicamento com base no que a vizinha indicou, no que a propaganda disse, né? Diferente dele ter essa prescrição de um profissional da saúde que entende as necessidades, consegue avaliar as necessidades dele, né, de saúde. Então, normalmente essas prescrições são no âmbito do manejo de problemas de saúde autolimitados. Então, doenças, né, autolimitadas, que se curam, o curso delas é naturalmente a cura, mas que você vai ajudar esse paciente a passar por isso, né, de uma forma melhor, aliviando os sintomas dele, né. Então, ele pode prescrever, é muito mais interessante, né, que esse paciente ele tome esse medicamento com acompanhamento de um farmacêutico. Então, a gente pode prescrever, e é importante isso. Eu sempre digo que é um avanço na nossa profissão, desde que a gente tenha responsabilidade com isso, né, com esse poder que nos é dado, porque senão a gente não melhora a situação aí. Como eu falei lá no início, a gente tem uma série de problemas relacionados aos medicamentos, pessoas com intoxicação relacionada a medicamentos, então a gente precisa ter muita responsabilidade em assumir esse papel, né, de prescrever. Então, a gente vai avaliar se esse paciente tem realmente uma doença autolimitada, tem que ter condições de avaliar se é um problema mais grave, né? Se não é simplesmente aquele sintoma, aquela dor de cabeça, não é simplesmente uma dor de cabeça autolimitada, é um sintoma de uma doença mais grave. Então, você vai ter que para você assumir essa responsabilidade, você tem que estar muito seguro de que você consegue fazer essa avaliação, essa triagem, né, para tomar uma boa decisão ali de encaminhar esse paciente para um médico se precisar. E pode, sim, cobrar pela consulta, tá? Existem várias iniciativas farmacêuticos abrindo consultórios. Eu acho só que a gente tem que ter foco, né, no que eu falei aqui hoje, né? Eu acho que quando eu digo se é utopia ou realidade, eu me questiono, assim, tem muita gente fazendo várias coisas diferentes e a gente não tem uma padronização, assim, né, do que é a farmácia clínica. E aí, às vezes, as pessoas querem muito ir para esse lado, né, abrir um consultório, ganhar dinheiro, acho isso importante, mas a gente precisa ter o foco com a nossa missão, né, a gente precisa entender qual é o nosso papel de fato na sociedade, para a gente não desvirtuar disso, né, a gente não perder o foco. A próxima pergunta, então, da Lívia Moura. Uma dúvida que tenho sobre os pacientes que utilizam o SUS e têm menor poder aquisitivo. Eles são prejudicados por não ter acesso a medicamentos melhores e mais caros? Bom, então, boa pergunta. Os pacientes que utilizam o SUS, eles são prejudicados por o sucateamento do SUS, né? Porque a gente sabe, os nossos colegas que trabalham e que desenvolvem projetos na clínica da família, relatam o quanto o último ano foi difícil, né? Pelo sucateamento do SUS, então isso é um problema real. Agora, em relação ao medicamento, aí eu vou discordar, assim, eu não acho que eles são prejudicados, porque a gente sabe que a maioria das doenças crônicas que são tratadas na atenção básica, elas são resolvidas e são tratadas com medicamentos
que estão incorporados no SUS, com aqueles medicamentos mais conhecidos, que já foram desenvolvidos há muito tempo e já são muito conhecidos os seus efeitos, porque eles já têm muitos anos sendo utilizados pela população. Muitas vezes, se você for num médico particular, ele vai, às vezes, prescrever um medicamento diferente, novo, vai dizer que ele é muito superior, muito inovador, né, porque é o que ele ouve da indústria, né, mas a gente sabe que muitas vezes é muito comum, isso é uma realidade, né, que a indústria farmacêutica desenvolve novos medicamentos que não são assim tão superiores em eficácia àqueles medicamentos mais antigos que já existem, que já estão sendo utilizados há muito tempo, né? Eles muitas vezes comparam esse novo medicamento com um medicamento, com um placebo, e não com aquele que já existe, né? Então, o certo seria você mostrar que a eficácia dele é superior àquele medicamento que já existe, que já está sendo utilizado. Eles não mostram isso, muitas vezes eles mostram que é simplesmente eficaz. Se você for analisar, eles não são tão superiores assim aos medicamentos mais baratos e já comercializados há muito tempo. Então, eu acho que para tratar a maioria das doenças que a gente tem incorporado no SUS é mais que suficiente. Lúcia Lima, quais são os principais problemas em relação ao uso de medicamentos que os pacientes costumam apresentar? Bom, ali na nossa prática, né, porque eu costumo dizer que isso muda dependendo do seu contexto, né, muda quais são os principais, né, porque depende da população e tal. Ali a gente tem pacientes polimedicados, idosos com doenças crônicas. Então, o que a gente tem visto, né, é muito problema de adesão, como eu falei para vocês. Então, ali o paciente decide não usar o medicamento porque ele tem um inconveniente, ou porque ele acredita que não é bom aquele medicamento para ele. Alguns problemas de necessidade mesmo, paciente com um medicamento que foi prescrito há muito tempo, continua usando, ou um medicamento que alguém indicou para ele, então alguns problemas de necessidade, efetividade devido à dose, né? Basicamente isso. Daniel Pereira, em que contextos a gente pode oferecer esse tipo de serviço farmacêutico? Em vários contextos. Eu acho que o serviço de GTM ele pode ser oferecido no consultório particular, numa clínica como a gente ali, né, dentro de um hospital. Eu acho que são vários contextos, porque é um serviço, como eu falei para vocês, é um serviço de gerenciamento da farmacoterapia. Então, todo mundo que utiliza medicamentos tem uma necessidade, né, de um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, assim, existem outros tipos de serviço, então, às vezes as pessoas me perguntam se ali a gente prescreve ou não. Então, ali, na minha realidade, a gente sistematizou o serviço nessa estrutura, né? Existem outros focos, né? Existem outras maneiras de você estruturar esse serviço e oferecer outros tipos de serviço. Então, o serviço de GTM, ele pode ser oferecido em qualquer contexto da prática do farmacêutico, e dependendo do contexto, você pode oferecer ainda outros serviços, né, farmacêuticos. Então, como eu falei, ali a gente faz o gerenciamento da farmacoterapia, não faz manejo de problema de saúde autolimitado, mas poderia fazer, a gente poderia também ali fazer, né, que como nós somos uma iniciativa de projeto de extensão, nosso foco é o ensino também, e a gente, como eu comentei com vocês, né, a gente está nessa transição, nessa mudança de paradigma, então ninguém ali, né, tem uma super experiência vasta em farmácia clínica, a gente estuda e vai desenvolvendo, né, o projeto e vai na prática também aperfeiçoando a nossa prática e aprendendo para poder ensinar vocês. Joana Lima, os farmacêuticos podem pedir exames laboratoriais ao paciente? Pode pedir sim.
O problema é que o laboratório não vai fazer pelo plano de saúde, né? Então, você muitas vezes vai pedir e o paciente vai ter dificuldade para usar, ele vai ter que pagar particular, tá? Mas pode, a gente tem tá no âmbito da nossa atuação, mas esse é o problema, né? Então, às vezes, por exemplo, ali na nossa prática, a gente não vai pedir o exame laboratorial para o paciente que não tem condição, né, de pagar. Então, a gente vai tentar que ele traga, ou a gente vai pedir para o médico, vai fazer um relatório médico pedindo alguma avaliação, ou sugerindo alguma avaliação, e aí a gente vai tentar trabalhar com o que temos ali, mas a gente pode. João, por que não temos uma disciplina nas faculdades que ensina o passo a passo desse processo de cuidado e essa prática baseada em evidências? Boa pergunta. Nós não temos ainda, né, porque justamente por conta dessa mudança de paradigma que eu falei. É por isso que eu acho que a minha fala foi iniciada, né, desse funcionamento da utopia-realidade com as dificuldades que a gente enfrenta para realmente tornar essa prática uma realidade. Então, a formação do farmacêutico, como eu expliquei, ela é muito voltada para as competências técnicas, para o conhecimento das ciências básicas, né, das ciências duras, né, e a gente não tem no currículo as áreas de humanas, sociais, da prática clínica, por conta, né, desse contexto histórico. Então, a gente teve um momento lá da história, a gente precisava de farmacêutico para a indústria. Isso foi mudando, mas as faculdades não mudam tão rápido, né? Afinal, nós, professores, fomos formados em um outro paradigma, então a gente precisa se reinventar, estudar, para poder mudar a formação do aluno. Então, ainda não temos, mas essa reforma curricular que vocês devem estar sabendo, né, que a gente está fazendo, essa mudança nas diretrizes, ela traz um foco para a formação para o cuidado, né? Então, a necessidade da gente incluir no currículo disciplinas específicas para que o aluno aprenda essa prática clínica, de fato, aprenda a cuidar de um paciente, aprenda o raciocínio clínico, a relação terapêutica, a comunicação com o paciente, tudo isso que eu falei aqui hoje, né, que tá, todos os valores que estão imersos nesse encontro entre o farmacêutico e o paciente, né, e a prática baseada em evidência, que, como a gente não tinha prática clínica, não fazia sentido a gente falar de prática baseada em evidência. Agora a gente precisa falar disso, né? Também a prática baseada em evidência é uma coisa relativamente recente, que está se falando muito nos últimos anos nos outros cursos de graduação em saúde, na medicina, né? Então, a farmácia está tendo que correr atrás daí, por isso que a gente ainda não tem, mas com a nova reforma, todas as faculdades têm que, de alguma forma, incluir isso no currículo. Angélica Parente, na sua opinião, existe resistência para a atuação do farmacêutico nesse cenário da clínica? Se sim, quais seriam os motivos? Olha, eu acho que até existe, sim, uma resistência. Existe essa cultura tradicional dentro da faculdade de farmácia, então a gente vê, muitas vezes, os próprios docentes, às vezes, questionando se isso é importante, se a gente deve fazer isso, mas vai tirar espaço daquelas disciplinas básicas e tal. Existe na sociedade uma falta de reconhecimento do papel do farmacêutico, então até os outros profissionais têm dificuldade de nos reconhecer como esse profissional que é capaz de cuidar e de compartilhar decisões de cuidado, né, sobre o paciente, e de fato, porque às vezes a gente não é capaz, né, às vezes a gente vai para um cenário de prática e não consegue oferecer, de fato, um serviço útil, né, que faça diferença na vida do paciente e que os outros profissionais de saúde reconheçam. Então, a gente precisa mostrar, né, a gente precisa mostrar que a gente sabe, que a gente pode, que a gente é competente e que a gente vai, e que a gente
vai realmente oferecer um serviço relevante, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o farmacêutico fica deslocado do resto da equipe de saúde, né? Então é muito comum a gente ver as pessoas falando, mas o farmacêutico ele fica lá na farmácia, eu nem vejo ele, eu nem sei o que ele faz, né? Às vezes eu vou lá, tiro uma dúvida com ele e tal, e às vezes ele fala umas coisas que não faz sentido, né? Porque a situação do paciente é outra, é muito mais complexa do que aquilo que ele está falando. Então, existe essa resistência. Eu acho que a gente já evoluiu muito, tem muita gente aí arrasando, tem ex-alunos fazendo farmácia clínica em hospital, em outros cenários e bombando. Pessoas muito competentes que a gente ouve, que a gente acompanha, que pesquisam há anos a atenção farmacêutica, mas como realidade de prática mesmo, ainda não é tanto, né? A gente ainda vê muito farmacêutico vai para a drogaria e fica lá fazendo outro tipo de trabalho, que não é clínica, né? Então, existe, sim, alguma resistência, mas acho que faz parte dos desafios que a gente tem lá para enfrentar, né? A gente enfrentar isso, mudar essa resistência. E às vezes a gente fica muito assim, falando, mas é o fulano, o médico que não me reconhece, é o fulano que me põe a culpa no outro, né? Eu sempre faço os meus alunos do primeiro período pensarem sobre isso. Será que a gente está fazendo alguma coisa realmente relevante? Será que a gente está oferecendo um serviço que realmente as pessoas reconheçam como, nossa, eu vou lá no farmacêutico para ele resolver isso para mim? Será? Então, às vezes, é isso. A gente põe muito a culpa no outro e a gente não faz a autocrítica, né? Tudo bem que o aluno não tem como fazer diferente se ele não é formado para isso. Né? Se ele, no currículo dele, a gente não tem nenhuma disciplina que fale sobre o cuidado. Mas nós, como profissionais já formados, e principalmente como professores, que formam os novos profissionais e que têm esse compromisso de olhar para a realidade e ver qual é a necessidade, né? A gente tem que fazer essa autocrítica. Maria Inês, a partir do seu ponto de vista, qual o diferencial desde a formação na faculdade para que o farmacêutico possa atuar com atenção centrada no paciente que você mencionou? Aí continua, né? Temos que fazer curso de especialização para isso? Ou só com a graduação teremos capacidade? É isso que eu falei, né? Na nossa graduação hoje, nosso currículo hoje, a gente não aprende isso. A gente, assim, talvez isso não seja uma coisa só da farmácia, talvez em outros cursos de saúde a gente também tenha essa deficiência, porque é muito comum a gente ver as pessoas não entendem o que é prática centrada no paciente, o que é atenção centrada no paciente. Mas o fato é que na faculdade de farmácia a gente não tem nada, né, atualmente, né? Então, eu acho que sim, fazer especialização é importante. Eu não lembro o que ela falou ali no início, né? Você pode voltar? Qual o diferencial desde a formação, né? Então, eu acho que para você conseguir fazer essa prática centrada no paciente, primeiro você precisa acreditar nisso, né? Eu acho que é uma visão de mundo mesmo, né? Estar aberto ao diálogo, compartilhar a decisão com o paciente, questionar a nossa atitude natural, paternalista, isso depende de você acreditar nisso, né? Você achar que essa é uma postura adequada diante do mundo, né? E depois tentar ir atrás, né, de estudar quem faz isso. Tem muitas pessoas, e tem a professora Dianane, da UFMG, que eu sempre cito, porque a gente se inspirou muito no trabalho dela para fazer o serviço, sistematizar o serviço de GTM, né? Ela estuda a experiência subjetiva do paciente com o uso de medicamentos. Então, assim, é só ler tudo que ela escreve. Então, você vai conseguir entender um pouco melhor, e aí ir diante do paciente, e meter a cara, sabe? Se colocar ali, sabendo que você vai falhar, que você vai ter dificuldade, mas está disposto a enfrentar essas dificuldades e ir melhorando. Porque a cada paciente
que a gente conhece, que a gente cuida, a gente vai entendendo um pouco melhor o que é isso, né? A gente vai conseguindo fazer isso um pouco melhor. Estar atuando junto com outros profissionais que pensem assim. Então, quando a gente começou o nosso projeto no modelo interprofissional, que a gente atende o paciente junto com a professora Juliana Veiga, eu aprendi muito com ela, porque ela tem essa visão e essa proposta, né, de atuar de forma centrada no paciente. Ela entende que é isso e ela acredita nisso. Então, ela passa isso no atendimento dela. Então, quando a gente atua junto com outro profissional, a gente vai aprendendo também. Então, acho que essas coisas podem te iniciar, né? E, a partir do momento que você já está na faculdade, que não tem essas disciplinas, é isso, você vai ter que ir correndo atrás desse jeito. Tá? Mas se você está na faculdade e você tem a oportunidade, por exemplo, de puxar disciplinas de humanas, né? Disciplinas de humanas não são obrigatórias para farmácia, mas eu posso puxar. Então, se você quer ser um farmacêutico clínico, faça todas as disciplinas de humanas, porque você precisa entender esse contexto do paciente, você precisa saber dialogar com o paciente, você precisa entender os valores que estão imersos ali nesse encontro, né, do paciente com o farmacêutico. Isso pode te fazer um diferencial importante. Agora, anônimo. Como ter segurança para atuar junto ao paciente? Tenho receio de como conseguiria atuar nessa área. O que precisamos desenvolver, saber e avaliar para identificar essa experiência subjetiva? E acho que é isso que eu falei, é uma ótima pergunta. Eu também ficava insegura quando comecei esse projeto. Como eu contei um pouquinho para vocês, a minha formação, eu trabalhei durante 6 anos como farmacêutica magistério. Me formei em farmácia industrial, na época, tinha habilitação. Fiz o meu mestrado e doutorado na área de desenvolvimento de medicamentos, tá? Trabalhei no doutorado com medicamento para diabetes, mas era o foco no desenvolvimento, né, do medicamento, nanotecnologia e tal. Comecei um projeto de pesquisa que desenvolvo até hoje com produtos naturais marinhos, então meu percurso foi todo técnico, né? Então, quando eu comecei a sentir a vontade de desenvolver um projeto de extensão e pensar em qual era a realidade ali, tentar desenvolver isso, eu senti muita insegurança. Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava naquilo, né? E aquilo era muito estimulante para mim, aquilo me motivava, né? Então, eu acho que, assim, para você atuar junto com o paciente, você tem que estar motivado, você tem que estar com as motivações certas, né? Então, mas o receio a gente sempre vai ter, né? Principalmente porque a gente não teve na formação uma base, né, sólida para isso. A gente está batalhando para que todos tenham a partir de agora. Mas quem se formou até agora não teve, né? Então, a gente vai ter insegurança, sim, e a gente vai precisar atrás de desenvolver habilidades e competências de comunicação, de escuta, de buscar as melhores evidências e tomar, né, as decisões baseadas nas evidências, né? E para identificar essa experiência subjetiva, né, saber avaliar, identificar, é o que eu falei anteriormente, né, que eu acho que é um pouco a resposta para essa pergunta também. É ler o que o pessoal está fazendo, então começa a acompanhar a professora Genani e ler os artigos sobre a experiência subjetiva, avaliação da experiência subjetiva com o uso de medicamentos, de Genani Ramalho de Oliveira. E aí, conversar com pessoas que estão fazendo isso, tentar ficar perto de alguém e entrar num projeto desses, como o nosso, que está desenvolvendo e que tem essa proposta, e aí você vai desenvolvendo as competências necessárias para isso, puxar as disciplinas de humanas e tentando suprir essas deficiências que a gente tem na nossa formação. Lúcia Costa, qual a maior dificuldade que você acha em relação à atuação na clínica? Tanto em relação à formação do farmacêutico, quanto em relação à atuação na prática mesmo, na prática com o paciente. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa
falta, né, essa falha na formação, de a gente não tem o conhecimento, né, e não desenvolve as habilidades, né, e as competências necessárias para entender esse encontro com o paciente, os valores que estão imersos ali, né, para ter essa escuta aberta. Então, essas habilidades, o meu aluno Dani, ele sempre fala, né, o quanto que a experiência no projeto fez ele entender o quanto que a comunicação com o paciente é importante, como que entender o contexto biopsicossocial dele é importante para poder ter para que as nossas intervenções, né, sejam efetivas, que façam sentido para o paciente. Então, acho que o que eu vejo de relato, né, dos meus estudantes, eles vêm sempre falando, eu, né, aprendi isso tudo, mas aí quando eu chego diante do paciente, eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, não sei o que pensar, né? Então, acho que essa é a dificuldade. Então, acho que é da formação mesmo, né? E eu acho que quando a gente está diante do paciente, como eu falei para vocês na apresentação, a realidade é complexa e múltipla e imprevisível. E essa é a dificuldade. Porque nós, farmacêuticos, nós somos formados num paradigma muito objetivo, de exato, né? Então, isso é isso. Então, o medicamento não pode ser partido no meio, então ele tem que ser tomado assim, com água. E essas regras, quando a gente está diante do paciente, elas caem por terra, elas não funcionam muitas vezes, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade, a gente saber que diante do paciente a realidade é muito complexa e a gente precisa admitir que há uma necessidade de mudança muito grande, né, na nossa formação, no nosso posicionamento, né, diante do paciente, para que a gente possa realmente cuidar, né, de um paciente. Então, aparentemente, a última pergunta da Maria Clara: qual o papel do farmacêutico em uma equipe multiprofissional na área hospitalar? Então, na área hospitalar existe muita possibilidades, né? Você tem o farmacêutico que fica lá na dispensação, né? E aí ele não interage tanto assim com a equipe, mas hoje em dia a gente tem as residências multiprofissionais, né? Onde existe uma interação um pouco maior, mas o papel do farmacêutico é sempre, né, no foco e ênfase, né, no medicamento, então, em fazer intervenções relacionadas ao medicamento. Então, se existe dentro do hospital uma prática clínica, né, um serviço clínico, então a responsabilidade desse professor, desse farmacêutico vai ser atuar clinicamente, então cuidar desse paciente, resolver problemas na farmacoterapia, fazer intervenções na farmacoterapia, então ele vai se comunicar com os outros profissionais ali para resolver esses problemas, né, mas com foco na resolução dos problemas relacionados ao medicamento, tá? A área hospitalar também não é a minha, assim, não conheço tanto assim, tá? Mas o pouco que eu conheço, né, é isso. Então, às vezes, dependendo do tipo de hospital, né, vai trabalhar com a segurança do paciente. Então, é sempre relacionado ao medicamento. Você pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, no hospital oncológico, vai fazer o cuidado de pacientes oncológicos. Então, varia um pouco de hospital para hospital, mas sempre vai ser o foco na resolução de problemas relacionados aos medicamentos. Certo, professora. Então, essa foi a última pergunta. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez pela palestra e pelo esclarecimento das perguntas e por ter dedicado do seu tempo aqui para nos oferecer esse conteúdo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Rafael. Gostaria de agradecer também a professora, porque deu um problema técnico, eu caí aqui, eu não consegui terminar, mas também a participação dela na primeira palestra. A professora Carla, Bom, eu que agradeço o convite novamente, fiquei muito feliz, adoro falar com vocês sobre esse assunto, então, sempre que quiserem. Espero ter conseguido trazer alguma coisa relevante, que fechasse, né, esse evento tão interessante, com palestras tão
lindas, né, que foram apresentadas aí nos outros dias. Então, só agradecer. E me coloco à disposição, quem quiser conversar, mandar um e-mail, tirar mais dúvidas, estamos aí. Agradecido. Agora vamos, então... essa foi a nossa última palestra, o evento está acabando aqui. Gostaria de chamar a professora Ana, a nossa orientadora, a professora Ana, vai falar um pouco com a gente daqui a pouco. Lembrar a todos da questão do certificado, que nosso prazo é de 1 mês, contando a partir de amanhã. Estaremos enviando por e-mail, então não precisa ficar preocupados se não chegar semana que vem, depois, é 1 mês. Desculpa, eu falei professora Ana, a membro da Liga, porque é tanto professor hoje que fiquei confuso aqui. Chamaram a Ana. Eu achei que a Aninha ia aparecer aí, dá um oi para ela. Eu estou falando mesmo, agora que a gente vai. Então, desculpa que é para aquele palavra, gente. E é isso, basicamente. Não esqueçam do sorteio, depois aqui da palestra. E gostaria também, lembrando, agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, a editora Neuros, a Vai Que Cola e a... Esqueci o nome do nome. Editora Neuros e a Caroline Paper. Isso. Mais uma vez, reforçar aqui a contribuição deles para o nosso evento. Então, Ana, passa a palavra para você. Muito obrigada, professora, por essa palestra incrível. Eu gostei bastante. Espero que todos também tenham aproveitado bastante a palestra. Queria pedir a todos também que continuem nos seguindo nas redes sociais. A La Pharma tem perfil no LinkedIn, aqui no YouTube também. E eu agradeço também a LAF por ter entrado conosco nessa parceria, ter tornado esse simpósio possível. E espero que essa seja a primeira de muitas outras parcerias entre nós. Nós ficamos muito gratos pelo simpósio, que foi incrível. Muito bom. Então, de parabéns, nossa, muito bom. Foi incrível mesmo. Obrigada. Você falou, os certificados, já falou? Então é isso, gente. Eles serão enviados em até 30 dias. Sim, eu mencionei. O prazo do mês. Então, ótima noite a todos. Tudo de bom. Até mais. Até, gente. Obrigada. Boa noite para todos. Uma boa noite.